Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou Elaine, sou professora de matemática dos sextos anos e a aula de hoje, perímetro e área. E aí, vamos para a aula, pessoal? E antes da aula começar, não esqueça de se inscrever no canal e curtir, dar um like nesse vídeo, ok? Vamos estudar para valer hoje, hein? Definições. Na geometria, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar as medidas de alguma figura. Para encontrar esses valores, é importante analisar a forma da figura. Perímetro. O que seria o perímetro? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno, ou seja, é a linha que contorna uma área, uma figura, um terreno. Calcular o perímetro é medir o comprimento da linha que contorna uma área ou figura. Para compreender melhor, veja o exemplo abaixo. Observe este campo de futebol aqui, ó. O perímetro dele é o seu contorno, que está em vermelho. Então, se eu quero saber quanto é o perímetro deste campo de futebol, basta somarmos. Se aqui é 100 metros, aqui também vai ser 100 metros. Se aqui é 70 metros, né, também aqui será 70 metros. Então, aqui na soma, 100 mais 70 mais 100 mais 70, fica 340 metros, ok? Então, repetindo, o perímetro é a soma desse contorno. Significa que se quiséssemos cercar este campo, precisaríamos de 340 metros de cerca. E agora, vamos falar sobre área. Observe a figura ao lado. O azulejista está colocando o piso em um cômodo. Ele já assentou algumas lajotas, mas está com uma dúvida. De quantas lajotas vou precisar no total para cobrir todo este piso? Então, ele está pensando sobre isso. Quando se coloca azulejo no piso de uma sala, forra-se a superfície desse piso. Uma superfície pode ser medida. A medida de uma superfície é a sua área. Vamos voltar para a pergunta do azulejista? De quantas lajotas vou precisar no total para cobrir todo esse piso? Então, aqui nós vamos fazer esse cálculo, né? Ó, aqui nós temos 10 azulejos, né? Para colocar aqui no piso. E aqui nós temos 4, seria linhas, né? Então, nós teríamos 10 colunas e 4 linhas. Nós podemos fazer o que mesmo? Isso mesmo, uma multiplicação. Então, se nós multiplicarmos 10 vezes 4, nós vamos descobrir, assim como o azulejista, que nós precisamos de 40 azulejos, ok? Então, a gente pode multiplicar os lados, certo? Então, vamos lá. Medida de superfície. Medir é comparar. Portanto, para medir uma superfície, devemos compará-la com outra escolhida como unidade e verificar quantas vezes essa cabe na superfície. O número de vezes que a unidade cabe na superfície é a área dessa superfície. Observe, então, a malha quadriculada abaixo. A unidade de medida foi representada por U. Complete a tabela com as informações solicitadas. Então, aqui nós temos uma malha quadriculada, em que nós vamos usar como unidade de medida este quadradinho, certo? Então, aqui é uma unidade quadrada. E aí, nós vamos contar, certo? Então, nós temos esse polígono B e esse polígono E. Contando, nós vamos ter 20 quadradinhos iguais a esse de vermelho. Então, a minha unidade vai ser 20u ao quadrado. Já na E, nós vamos contar. Mas, Pro, aqui não é um quadrado. Bom, se nós dividirmos o quadrado ao meio, neste caso, ó,
nós temos um triângulo. Se eu juntar essas duas partes, eu tenho um quadrado. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades ao quadrado, ok? E se nós considerarmos a malha abaixo, ela tem um diferencial, não tem? Observem atentamente. Isso mesmo, nós vamos considerar como unidade de medida o triângulo, certo? É uma malha triangular. E analisando os polígonos, né? Nós temos um triângulo equilátero, que todos os lados têm a mesma medida. Nós temos o losango e o hexágono regular, todos polígonos que nós já estudamos. Então, quantos triângulos nós temos na primeira figura? Exatamente! Nós temos 9 triângulos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 triângulos. E contando os losangos, muito bem, nós temos 8. E no hexágono regular, 24. Muito bem, galerinha. E agora, nós vamos para um momento bem bacana no nosso vídeo, na nossa aula de hoje, que é um simulador de área. Eu vou deixar o site, esse site, na descrição desse vídeo, tá? Para vocês conseguirem acessar. É bem bacana. Se eu quiser construir, por exemplo, uma área, né, uma figura que tem uma área de 5 unidades. Nessa malha quadriculada, cada quadradinho vale uma unidade quadrada, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu vou ter que colocar aqui, no caso. Então, aqui, ó, eu tenho área 5 unidades quadradas e o perímetro. Ah, o perímetro é o contorno, né, gente? Então, nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aqui. 10. Vou apagar. Ou eu poderia fazer assim, ó, para mostrar o contorno para vocês. É só clicar aqui embaixo. Então, aqui, ó, eu vou somar 3 mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Então, o perímetro seria 10, ok? Então, agora, a Pro vai apagar e vai mostrar para vocês aqui, ó, se eu mudar para cá, eu consigo 2 telas, onde a gente pode comparar as nossas construções. Se eu colocar aqui, por exemplo, olha, 6 unidades de área. Cada quadradinho é uma unidade de área. Eu tenho de área 6 e de perímetro 10. Eu vou usar esses mesmos 6 quadradinhos aqui, ó. Olha, eu tenho a área 6, do mesmo jeito que aqui, eu tenho só 6 cartõezinhos aqui, ó, quadradinhos, né? E o perímetro aqui, ó, vamos comparar? Aqui eu tenho 10 de perímetro. Se eu somar o contorno, né, eu tenho 10. E aqui, ó, de perímetro, gente, eu tenho 14. Pro, eu tenho a mesma área, mas a disposição é diferente. E o contorno dessa figura vai ser 14 unidades só, né? Se eu somar 4, mais 3, mais 1, mais 2, mais 3, mais 1, então eu vejo que é a mesma área com perímetros diferentes, né? Então é legal vocês brincarem, abusarem aqui dos cartõezinhos para vocês perceberem essa relação. É muito bacana, ok? E se a gente clicar aqui embaixo, ó, a gente também tem um jogo e é onde vocês vão poder escolher os níveis. Por exemplo, aqui, né? Vocês vão montar. Então, aí é o computador que vai dizer qual é o objetivo. Então, eu tenho que construir uma área de 20, tá? Eu vou colocar aqui a malha que eu acho mais fácil. Então, vocês vão usar esses cartõezinhos, ó. Então, será que eu consigo construir uma área com 20? Então, aqui eu já tenho 4, 8, 12, 16. E aí, eu posso usar esse aqui, ó, para continuar completando, para ver se eu consigo acertar. Ó lá, vamos conferir? Muito bem, eu acertei. E tem os níveis, né? É interessante porque tem os níveis.
do jogo. Ó, eu vou reiniciar aqui para vocês, eu vou colocar no nível 2. Aqui já aumenta um pouquinho a dificuldade. Vocês vão ter que construir uma área 18 com perímetro também 18. E aí vocês vai estimular o cérebro de vocês, né? Vai estimular o raciocínio lógico de vocês, que é muito legal. Então vamos lá, ó. 4, 8, 12, 16. E aí eu tenho 4, 8, 12, 16. E aqui eu acertei. Eu consegui fazer uma área 18 e um perímetro 18 também, né? Dependendo de como eu colocar essa disposição, eu não consigo acertar. E aí tem os próximos. Então vale muito a pena jogar. Aí depois vocês falem pra mim se vocês gostaram, ok? Existem diferentes fórmulas para calcular a área das figuras planas. Agora, falaremos das fórmulas para calcular a área de quadrados, retângulos e triângulos. E vamos começar com a área do quadrado. Para calcular a área de um quadrado, basta calcular o produto do lado vezes lado. Então, eu não vou ficar toda vez contando quadradinhos, né? Não vou ter sempre a malha quadriculada. Então, basta nós multiplicarmos os lados, né? Porque se pensarmos bem, o quadrado, por exemplo, tem todos os lados de mesma medida. Então, basta multiplicar o lado vezes o lado. Se eu tenho o quadrado de medida de 4 centímetros, se eu multiplicar 4 vezes 4, eu tenho o total da área. É só nós nos lembrarmos do problema do azulejista. Aqui, nós teríamos 4 linhas e 4 figuras. Se eu contar de um em um, eu vou descobrir que aqui tem 16 quadradinhos, ok? Mas eu não vou precisar contar. Basta eu multiplicar o lado vezes o lado. E é por isso que a fórmula não vai nos ajudar muito. E agora nós temos a área do retângulo, né? Para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a medida de sua base pela sua altura. Então, aqui nós temos um retângulo, que é uma figura que tem dois pares de lados paralelos. Então, esse tem a mesma medida deste, este tem a mesma medida deste, ok? Então, a gente vai multiplicar base vezes altura, que é a mesma coisa que lado vezes lado, certo? Na prática. Então, aqui nós temos a base e aqui nós temos a altura dessa figura. E se nós multiplicarmos 6 vezes 4 ou 4 vezes 6, nós temos 24. Então, nós temos a base 6, a altura 4, 6 vezes 4, 24 centímetros ao quadrado. Não se esquecendo que aqui, como está centímetros, né, nós temos que levar ao quadrado, ok? Porque é uma área. E agora, galerinha, nós vamos falar sobre a área do triângulo, que será a última deste vídeo, ok? Para calcular a área de um triângulo, basta multiplicar a medida de sua base pela sua altura e dividir por 2 o resultado. Nossa, Pro, agora complicou, né? Por que eu tenho que dividir por 2? Não entendi nada. Então, vamos entender. Olha só, nós temos aqui um retângulo. E nós já vimos que é base vezes altura para eu descobrir a área desta figura, certo? Que seria o lado vezes lado. Então, a gente chama no retângulo de base vezes altura. Se eu traçar uma diagonal neste retângulo e separá-lo, nós temos dois triângulos retângulos, certo? E aí, por isso que eu digo que a área de um triângulo é a base, a mesma do retângulo, lembra? Vezes a altura, só que como é triângulo, a gente tem que dividir por 2, certo?
Ah, Pro, agora eu entendi. Isso mesmo, gente, é muito fácil, tá? Então a fórmula seria a área igual a base vezes a altura dividido por 2. Se eu colocar a altura como 4 centímetros e a base como 6 centímetros e calcular, eu teria 6 vezes 4, que é 24. E se eu dividir, lembra que fração é uma divisão, gente? E se eu dividir esse 24 por 2, eu tenho 12, né? Então, aqui é 12 centímetros ao quadrado e aqui também seria 12 centímetros ao quadrado. Por isso que eu tenho que dividir por 2. E aí serve para qualquer tipo de triângulo, não somente o triângulo retângulo, ok? Oba! Choque mental! Por quê? Porque nós vamos fazer as atividades. Preparado, gente? Então, caderno, lápis, borracha e vamos pensar. Primeira atividade. Determine o perímetro da figura abaixo. O que é perímetro mesmo, gente? Isso! É o contorno. Então, eu preciso somar todos os lados. Pausem o vídeo, que eu aguardo aqui. E aí, galerinha, responderam? Vamos conferir agora? Então, perímetro é a soma de todos os lados. Somando todos eles aqui, todo o contorno, nós temos 36 centímetros. Muito bem, vocês são demais. Só que, pensem bem, aqui a gente não eleva aqui ao quadrado, certo? A unidade de medida é os centímetros, mas como é perímetro, é só centímetro, porque eu vou como se eu estivesse passando uma linha aqui em volta e medindo só o contorno. Calcule a área de cada figura abaixo. Então, aqui nós temos um retângulo e nós temos o triângulo retângulo. Pausem o vídeo mais uma vez. Já já voltamos para conferir. E aí, pessoal, conseguiram? Lembraram da fórmula que a Pro falou? Vamos lá! Então, aqui nós temos o quê? A base vezes a altura. Só uma multiplicação simples. Isso mesmo, 108. Lembraram de colocar metros quadrados? Porque é uma área. E este aqui é um triângulo retângulo, né, galerinha? Então, aqui nós temos que fazer o quê? Nós vamos fazer a base, 16 vezes a altura, 12, e dividiremos por 2, ok? Vamos lá, vamos conferir. Então, será 12 vezes 16, aqui eu posso colocar o 16 antes, porque a ordem dos fatores não altera um produto, certo? 16 vezes 12, 192. Vamos dividir por 2, porque é um triângulo, certo? Que dará 96 unidades de medida, centímetros quadrados. Aí sim, gente, muito bem! E vamos para mais uma atividade. Essa atividade eu gosto muito, é uma atividade sobre o Tangram. O Tangram é muito bom, estimula muito o raciocínio, né? Vale muito a pena jogar o Tangram, gente. Originário da China, o Tangram é um quadrado constituído de 7 peças. Essas peças foram numeradas de 1 a 7. Olha só aqui. Né? São 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 pequenos, um quadrado e um paralelogramo, conforme a figura. Escreva a área de cada uma dessas peças. E aí, o que vocês vão considerar? Considerar como unidade de área, aqui ó, considere que cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado. Então, a unidade de área que vocês vão prestar atenção é essa daqui, ó. Cada quadradinho como 1 centímetro ao quadrado. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos conferir? A1, quantos vocês descobriram? 4 centímetros, ó, 1, 2, juntando os triângulos forma um quadrado, 3, e aqui também, 2 triângulos, um quadrado, 4. E são iguais, né, gente? Ah, são triângulos iguais, aqui de mesmo tamanho, 4 centímetros quadrados,
Unidade de medida, não esqueça. 3. Então, juntando os dois triângulos, nós temos um quadrado, 1 centímetro quadrado. 4. Juntando os triângulos, nós temos um quadrado. São 2 quadradinhos, 2 centímetros quadrados. 5. O mesmo do 3. 6. Nós temos um paralelogramo. Juntos os dois triângulos, nós temos 2 unidades de medida, 2 centímetros quadrados. A área do 7, né, são 2 quadradinhos, 2 centímetros quadrados. Vocês foram fantásticos. Muito bem. E vamos para a última atividade, galerinha. Essa vocês vão testar todos os seus conhecimentos. Vamos lá? Mas o mais importante é a habilidade de leitura que vocês vão precisar ter para ele, de interpretação. Porque nós temos uma questão aqui que geralmente cai em avaliações, né? Então vamos lá. Olha só. Dados os quadrados, nós temos o maior, né, que é o ABCD, e nós temos esse colorido aqui de verde, que é o EFGH. Então, nós vamos compará-los. E nós vamos pensar na unidade de área, o quadradinho, certo? Então, comparando as áreas, né, a área do grande em relação ao pequeno, eu digo que a área do maior aqui é o dobro da área do quadrado EFGH. Ela é a metade da área do quadrado EFGH. É igual à área do quadrado EFGH ou é 4 vezes, é o quádruplo da área do quadrado EFGH. Vou estar marcando um tempo aqui para vocês responderem, mas pense rápido. Acertou quem falou que a área deste maior é o dobro da área do menorzinho, certo? E aqui a gente não precisaria nem fazer muitos cálculos, nem contar todos os quadrados para fazer essa relação. Vocês poderiam, mas não precisavam. Porque se você dividir isso aqui, ó, em 4 partes, essa parte ela se encaixa perfeitamente aqui. Essa parte ela se encaixa perfeitamente aqui. E a gente consegue perceber que cabe aqui na metade esse quadrado verde, né, em relação ao maior, ok? Mas vocês poderiam contar e fazer essa relação, que também dá super certo, ok? E eu sei que vocês são demais. E chegou o fim de mais uma aula. Espero que vocês fiquem muito bem, que vocês estejam bem. E se precisar de mim, escrevam no canal, tá? Escreva os comentários desse vídeo, até para eu ter um parâmetro para melhorar cada vez mais as minhas aulas para vocês. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima, galerinha. Tchau, tchau!